Eu sempre falo para eles assim, eles falam que a frase que eles ouviram uma palavra, uma frase durante o ano todo. A palavra é gente. E depois eu dizia, eu vou matar você. Então eu tenho que dizer, gente, eu vou matar você. Bom, eu escrevi. Eu escrevi o que tenho que falar e eu ensaiei bastante, eu li bastante em casa, tá? Todas as vezes que eu falei com vocês, eu não li eu não lia para vocês. Mas por que dessa vez eu vou ler o que eu escrevi? Porque quando eu tenho contato com as minhas emoções, e eu sabia que eu ia ter, eu estou muito emocionada hoje, de verdade. Eu gaguejo e choro, ou às vezes as duas coisas. E vocês não merecem, nem eu também. Então eu escrevi, mas em casa durou 12 minutos. Vai ser bem rápido. E os meus ancestrais não liam, não escreviam, esse direito foi tirado deles. Mas eu escrevi deles. Então eu falei. Em casa, quando eu li para os meus filhos, meu filho está aqui ainda? Da mãe, você está aqui? Ah, não. Eu li para ele. Falei, vê se está legal. Ele e a Lívia. Eu li, vê se está legal. Eu, mãe, está parecendo uma coisa assim, chupa essa manga. Por que está parecendo isso? Porque você fala muito de você. Explica para eles por que você está falando de você. Eu estou falando de mim porque eu tenho certeza, eu acredito que vocês vão se reconhecer na trajetória que eu vou trazer para vocês. Eu não estou falando de mim, eu estou falando de nós. Eu tenho certeza que eu estou falando de muitas pessoas aqui. Através dessa trajetória, eu tenho esperança que algumas pessoas se reconheçam. É por isso que eu estou falando de mim. Por isso que eu vou usar muita palavra eu, que eu não gosto muito. Mas eu tenho certeza que algumas pessoas vão se identificar. Então não é um chupa essa manga, tá bom? É um chupa essa manguinha. É só uma manguinha. Mojubá, povo lindo. Esse texto fala sobre minha trajetória de trabalho nessa região. Fala sobre mim na esperança que alguns de vocês se reconheçam. Acredito que alguns se reconhecerão. Alguns de vocês passam ou passarão por situações vivenciadas por mim. Quando nos recusamos a permanecer nos lugares de subalternidades reservados para pessoas como eu. Existem poucas possibilidades de não viver experiências como as que eu relatarei. Quando se decide enfrentar a luta contra as desigualdades, é preciso estar revestido de muita luz e de uma boa dose de coragem. Vamos a elas. Quando eu cheguei a esta DRE, há 10 anos atrás, ao conhecer o grupo de supervisores, a primeira coisa que fiz foi contar quantas pessoas eram como eu. Eram 2 mulheres. 2 mulheres negras em um grupo de 25 pessoas. Desde muito cedo, eu tive o privilégio de aprender sobre a estrutura dessa sociedade. Aprendi que o racismo, o machismo e outras feiuras afetariam a minha vida. Mas que isto não era a minha culpa. Meu pai foi meu primeiro professor. Então eu resolvi seguir os conselhos de Grada Quilomba. Eu sempre sigo. Ela diz o seguinte, que aos brancos cabe reconhecer seus privilégios, por serem brancos. E se for possível a eles, apoiar a nossa luta. E aos negros, cabe se unir contra o racismo. É isso que cabe a nós. Pautei em uma das primeiras reuniões da supervisão, quando eu cheguei, sobre as nossas responsabilidades na implementação das diretrizes curriculares para as relações étnico-raciais. E para a minha não surpresa, me responderam: Silvia, existem muitas leis que precisamos supervisionar. Você conhece o decreto do peso da mochila? Então, precisamos cuidar disso e não conseguimos. Um outro colega complementou: existe a portaria do lixo. As escolas não cumprem essa portaria.
Fomos das relações de gênero, classe e raça para objetos e o lixo em segundos. Fui conversar com uma das mulheres da minha cor, aquelas que eu mapeei. Elas me diziam: você só pensa nisso? Você só arruma encrenca? O problema está em você. Onde está a sua autoestima? Recorri então a uma das chefias da época e na conversa ela me perguntou, ela me disse: aproveitando que você está aqui, o que você pensa sobre as cotas? Sempre fazem essas perguntas para pessoas como eu. Aí eu gastei todo o meu iorubá tentando defender as necessidades de políticas públicas e ações afirmativas. E a conversa com essa chefia terminou dizendo assim: olha, eu não concordo com o que você disse, pois eu sou de origem pobre, lutei, me esforcei, consegui. Essas coisas que quem defende a meritocracia sempre diz. Eu consigo, vocês negros também conseguirão. Eu me senti como, sabe aquela coisa tipo Jesus no monte? Senhor, por que me abandonaste no meio dessa branquitude? Mas é assim. Seria surpreendente se reconhecessem racistas e reprodutores de outras mazelas. Sempre me pergunto, que parte dos 400 anos de escravização essas pessoas não leram? Quando sentirão vergonha do que seus ancestrais fizeram ao meu povo? Nessa época, os critérios para o trabalho no grupo na supervisão, em grupo, se resumia a uma palavra: afinidades. Você trabalha com quem você tem afinidades. Eu estava chegando ali. Afinidades. Então, após tentar trabalhar com a única pessoa que se dispôs a isso, não foi possível a continuidade. Previsível. É isso mesmo. Trabalhei só. Não é vitimismo, não. Eu busquei o isolamento. Foi minha opção para fazer o trabalho que eu considerava importante e necessário. Representando. Eu sabia o que eu representava. E eu sozinha seria melhor para a minha saúde psíquica. Busquei, então, parceria com pessoas fora daquele espaço. E os convidei para conversar com a supervisão e com as escolas em eventos organizados por mim. Estiveram aqui Vera Lúcia Benedito, o Bílio, Antônio Carlos Malaquias, algumas vezes e outros. Isso sem nenhum recurso financeiro. Institucional, é claro. Sem nenhum recurso institucional. No ano de 2012, chegou na supervisão um homem negro, o Agostinho. O Agostinho está aí? O Agostinho, olha ele lá. Homem de luta. Ele me ajudou a construir o primeiro roteiro de observação para a ação supervisora. Mas depois, o Agostinho, Malunga, se removeu. E junto com a remoção dele, o roteiro foi arquivado. Juntamente com a sua mudança, ele pediu demissão. Em 2013 chegou o Duarte. Ele assume a diretoria e me convida para liderar o grupo de supervisores. O Duarte ligou para minha casa e me disse assim: Silvia, eu te convido porque eu sei o que você representa. Conheço a sua luta e você terá liberdade para fazer o que quiser. E trabalhar com o Duarte, que dispensa apresentações. Aceitei, lógico. Não só por mim, mas por saber o que representaria eu estar nesse lugar. No primeiro e segundo anos da gestão, segui o conselho de um amigo que ele me disse, um amigo de militância, não sei se ele está aqui, o Billy está aqui? Não. Esse meu amigo de militância, ele disse: Silvia, não paute nos primeiros anos as temáticas, não paute. Espere a hora boa. Eles já esperam, eles esperam que você faça isso. Não paute, deixa eu sair do grupo. Eram tantas coisas para reorganizar, implementar, acompanhar, que fui absorvida por elas, mas sempre pautava em nossas reuniões que nossa ação deveria ter uma unidade mínima, sempre. Foram 2 anos de muita disputa interna, muito racismo institucional, machismo também. Pessoas diziam ao meu chefe que eu era radical. E diziam para mim: pare com essa coisa de pretos e brancos, pare. Era o crime perfeito, eu li Kabengele Munanga. Racismo e machismo são crimes perfeitos, culpabilizam sempre a vítima. Como é bom, o conhecimento nos liberta.
Eu sabia que a culpa não era minha, era da estrutura. E aquelas pessoas boas e éticas aprenderam a ser racistas e machistas, mas eram boas e éticas, mergulhadas na mesma estrutura que me oprimia e que oprimia a elas também. Em 2015, a hora boa chegou. Ao escolhermos um dos eixos dos indicadores para unir o nosso trabalho, um colega, homem, branco, propôs as relações de raça, etnia e gênero. Submeti à votação e a proposta foi eleita por unanimidade. Logo após o resultado, eu disse ao grupo que eu estava feliz com a escolha. Afinal, essa é a minha luta desde sempre, não só naquele lugar, mas fora dele também. Finalmente, hoje as temáticas estão no centro do trabalho da supervisão da Estadrim. Não temos unanimidade. Eu não vou mentir para vocês. Talvez em outro momento, mas não agora. Eu aprendi com o professor Walter Silvério que existem 3 grupos de pessoas quando se trata desses temas. Os ativistas ativos, que lutam desde sempre. Os ativistas sensíveis à pauta, que querem aprender como lutar. E os ativistas que não querem que nada mude. Destes, nada se deve esperar. Esses 3 grupos, esse tipo de pessoa, essas pessoas estão nas 3, nas escolas e na sociedade. Existem escolas que não participaram de nenhuma das reuniões organizadas pela supervisão escolar. Disseram para suas supervisoras que essas temáticas não são relevantes ao PPP. Sim, disseram que desigualdades e discriminação não afetam a aprendizagem, na minha interpretação. Elas estão no lugar da negação e talvez jamais saiam deste lugar. Hoje, como disse a Raquel, são 30% dos projetos da região que abordam as temáticas. Eu tenho certeza que se nós pudéssemos mapear, em 2017 serão muito mais. Nunca este palco foi ocupado por tantas pessoas da minha cor, por pessoas de pele preta, por deficientes, por transexuais e por feministas. Nunca, nesses 10 anos que eu estou nessa região. Vocês, escolas, fizeram coisas lindas nos últimos anos. Eu me emocionei muito com os trabalhos que me foram mostrados. Algumas diretoras e diretores iam até mim e eu as abraçava e dizia: obrigada por você ter me mostrado isso. Vocês fizeram coisas lindas. Acreditem, muitos de nós, diante de um questionamento como o que eu fiz quando eu cheguei aqui, sobre a importância desse trabalho, jamais negarão esse valor. Se uma pessoa chegar na DRE hoje, eu acredito que a maioria dos supervisores jamais vai tirar do bolso a portaria do lixo e da mochila. Eu diria que a maioria de nós não fará mais isso, mas não todos. Nunca seremos todos. Este ódio está tão impregnado na estrutura dessa sociedade que reproduzimos mesmo sendo pessoas boas e éticas. É muita coisa para desconstruir. Isso leva tempo. Eu ouvi de Hassan e Davidson Cossi, do NEAB, que estiveram aqui, que também sem oferta de recursos institucionais nos espaços de formação que nós proporcionamos, vieram pela militância e pelo compromisso. Esses jovens me disseram que o trabalho que nós fizemos precisaria de, no mínimo, mais 5 anos para ser consolidado nessa região, no mínimo. E, posteriormente, nós precisaríamos de uma vigilância constante. Mas esse dia me enche de esperança. Estou feliz, emocionada, agradecida, não estou chorando mais, ganhei presente. Quero acreditar que não daremos nenhum passo atrás. Nenhum. Nós vamos seguir em frente. Sei que muito desse trabalho se deu por minha causa. Estamos falando de representatividade. Sei que sem a parceria e reconhecimento dos meus colegas supervisores que estão aqui e de muitas escolas que estão representadas pelas pessoas que também estão aqui, nada disso teria acontecido. Vocês fazem parte disso. Eu estou feliz por estarmos assumindo as nossas responsabilidades, compromissos e o nosso dever. Sei o que fiz, sei o que representei nesse trabalho. Muitos
eu sei o que represento. E eu preciso dizer, eu não represento nenhum partido político. Eu estou de vermelho porque é a cor de Yansan. Yansan é uma orixá maravilhosa. E como escreveu Sueli Carneiro, entre a direita e a esquerda, eu continuo sendo preta e mulher. Encerro a minha fala para vocês, para todos vocês que representaram de uma maneira significativa esse trabalho. Para todos que se reconhecem no que eu disse aqui. Para todos. Para Bruna, Rosane, Sidney, Marcos, Davi, colegas, todos vocês tentaram nos enterrar, mas não sabiam que eram sementes. É possível sair do objeto, do lixo, para o luxo. Representatividade importa e não. Equipe, calma. Supervisores, todo mundo aqui, quer saber? Dona Graça, Rosângela, Malunga, quem pra frente? Duarte, por favor. Enquanto eles sobem, eu falei para eles que, assim, vai durar 3 minutos. A gente está falando de identidade, diferenças, representatividade, individualidades, sexualidades, cores, sabores, amores. Eu preparei para cada um de vocês, cadê a Dona Graça? Dona Graça veio? Para cada... Dona Graça está aí na frente? Ô, Maria Helena, vem. Maria Helena, você também, Maria Helena. Para cada pessoa que está aqui, eu preparei uma palavra, ou uma palavra ou uma frase do que essas pessoas, do que a pessoa individualmente representou para mim. Marcos, você também. Marcos. Ai, Marcos, tá falando de representatividade, você não vem? Vou começar com Duarte. Duarte. Você representou para mim oportunidade, e eu queria te agradecer pela oportunidade e confiança e por me dar liberdade para trabalhar da forma que eu acredito. E por também sempre me apoiar mesmo na rabugice. Falar, você é assim mesmo. Obrigada, Duarte. Silvio. Cadê o Silvio? Por ser a primeira pessoa do grupo que me apoiou quando eu ocupei esse novo lugar. Eu não esqueci disso, viu, Silvio? Obrigada. Edmara. Edmara tá aí? Pela serenidade. Gislaine. Por sempre querer ajudar. Marcos. Por construir um lugar para que eu pudesse olhar e continuar. Malunga. Agostinho. Por ser meu brother preto, que trincou comigo desde o momento que me viu. Obrigada, viu, Agostinho? Não esqueci. Karen. Cadê a Karen? Por me ensinar como agir quando eu voltar para o meu lugar. Com ética, com respeito e com altivez. Obrigada por me ensinar. E por me apoiar com mãos fortes, passos firmes diante dessa luta. Flávia, por me ouvir quando eu precisei. E que eu precisei muito. E você, meu filho. Rose, pela delicadeza... Cadê a Rose? Pela delicadeza e por dizer que até quem se opunha a mim, hoje me respeita. Elaine. Cadê Elaine? Por estar sempre ao meu lado e ser uma grande companheira. Maria Cristina. Por me ensinar a entender a importância de ouvir e aprender com quem é bem mais jovem. Obrigada. E por sempre perguntar, sempre, se eu precisava de uma ajuda. Você precisa de uma ajuda? Kathleen, por ver os detalhes e perceber as coisas que precisavam ser melhoradas e sempre me mostrar. Rosângela, eu precisava dizer essas coisas